Ele é professor do Departamento de História e do mestrado profissional em Ensino de História da Universidade Federal de Mato Grosso. Doutor e mestre em História, ele desenvolve pesquisas sobre a ditadura militar no Brasil. Atualmente, coordena o Grupo de Estudos em Ditadura Militar, Sociedade e Ensino de História. Eu recebo com muita alegria o professor doutor Ari Albuquerque Cavalcante Júnior. Doutor, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Olá, Mauro, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Também aí fazer uma saudação a todos os telespectadores do programa Nossa República, da TV Cidade Verde, né? Já queria inicialmente agradecer a você não apenas pelo convite a mim, mas a oportunidade da ciência histórica estar participando desse momento, né? A ciência histórica do qual faço parte. E também parabenizar todas e todos os jornalistas pelo dia 7 de abril, agora que foi comemorado. Querido, eu quero começar nosso bate-papo. Nós vamos conversar hoje sobre o 31 de março, em que houve os 60 anos, marcados 60 anos do golpe militar de 1964. E eu queria, você é um estudioso desse assunto, eu queria saber o seguinte: quais foram os principais fatores políticos, sociais, no Brasil e no cenário internacional que acabaram contribuindo para aquele ambiente de instabilidade que resultaram no golpe militar? Certo, Mauro. Bom, primeiro assim, eu sempre como professor de história, eu sempre falo a importância da gente analisar todo um contexto, né? Então, me permita fazer só uma breve retomada histórica bem simples. Eu penso que para a gente compreender o que deflagrou o golpe de 64, a gente faz uma pequena retomada para o início da década de 60, né? Então, a gente tem o fim do mandato do Juscelino Kubitschek, né? E a gente tem a entrada do presidente Jânio Quadros. É importante a gente lembrar que a última Constituição, que foi de 47, ela estabelecia a votação para presidente e vice, né? Então você imagina aí, período histórico, uma eleição para presidente e vice, que poderia colocar projetos antagônicos de país, por exemplo, numa mesma toada. E foi não basicamente o que aconteceu, porque daqui a pouco eu vou explicar sobre Jango, mas Jânio Quadros, ele ganha essa eleição, né? Ganha essa eleição. A eleição de vice, né? Não, ele ganha Jânio Quadros. O Jânio Quadros, presidente, e Jango e João Goulart vice. Como vice. Uhum. Isso. E aí você tem lá o Jânio pelo PTN, um partido que estava iniciando, um alinhamento mais direitista, como os historiadores colocam, e por outro lado a gente tem o João Goulart, que vinha do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, e tinha uma linha muito mais aproximada com o trabalhismo, com alguns movimentos sociais. E isso, já deixo aqui anotado para todo mundo que nos acompanha, é um dos fatores que vai culminar, inclusive, lá na frente, para determinar uma ideia de que João Goulart tinha um alinhamento comunista e que os historiadores já destacam que não. Mas esse é um ponto que eu gostaria de destacar. O outro ponto é o seguinte: quando a gente, 7 meses depois de Jânio Quadros assumir a presidência da República, ele renuncia. E aí uma cientista política que eu gosto muito, que é a Lucília Delgado, ela vai dizer que a renúncia de Jânio, ela gerou uma grave crise institucional no Brasil, porque ninguém esperava que Jânio Quadros faria a renúncia, e enquanto isso, João Goulart também não esperava. Ele estava a convite do ministro, do próprio Jânio, que eu até anotei aqui, que tem tanta coisa que eu esqueço, que é o Afonso Arinos, numa viagem comercial na China. Então você imagina aí, Mauro, você e os telespectadores que nos acompanham, um projeto de Jânio interrompido, ele renuncia, Jango está na China, totalmente vinculado a uma ideia de trabalhismo, movimentos sociais, e um outro contexto que eu acho fundamental, o contexto de Guerra Fria, né? Então, pós Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter 2 blocos antagônicos no mundo, a União República Soviética Socialista, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, e os Estados Unidos, disputando ideologicamente esse contexto de capitalismo, socialismo, e óbvio que
essa conjuntura política mundial, ela acabou afetando o nosso país. E aí, obviamente, que esse projeto, essa ida de Jango até a China, e ele estando lá ainda, gerou todo um processo de turbulência do que seria esse vice-presidente assumindo, então, a presidência da República. Então, assim, nesse contexto, é importante colocar que a vinda de Jango da China para o Brasil foi gestada com muita política. A expectativa do que seria feito, se ele assumiria ou não o Brasil. E aí você vai ter forças legalistas que, com muita habilidade política, asseguram que Jango assuma o Brasil. Contudo, um pequeno adendo aí de forças civis, de forças militares, que é o sistema parlamentarista que o Brasil adentra. Poucas vezes a gente vê falando sobre isso, né, mas o Brasil já teve, sim, o seu formato parlamentarista. Não sei se você tem algum Ali, uma curiosidade nisso que você fala, que é o seguinte: naquela época, mal a gente tinha telefone, né? A imprensa extremamente limitada em relação à velocidade da informação. A gente já tinha o rádio muito forte, né? Mas a gente não tinha a propagação das informações como a gente tem hoje. E veja, essa coisa da direita, dessa visão anticomunista, o Brasil nunca nem chegou perto de comunismo em momento algum de sua história, né? Nós estamos no terceiro governo do Lula, né, que reúne o apoio da esquerda brasileira, e não chega nem aos pés do que possa se colocar como uma definição de comunismo, né? Extremamente longe. Mas esse discurso da direita, de Brasil comunista, de temor do comunismo, que nunca existiu, é uma coisa recorrente. Hoje nós vivemos agora, nesses últimos 4 anos do governo do Bolsonaro, e ainda hoje as pessoas tratam isso com uma certa maluquice. Como é que você vê essa questão da comunicação lá atrás, que não tinha essa coisa de propagar essa informação como tem hoje, a facilidade das redes sociais, e com essa tentativa de golpe, vamos dizer assim, de 8 de janeiro? Ok, Mauro, excelente questionamento. Eu penso assim, essa reflexão que você coloca, pensando o processo midiático da época e pensando de hoje, eu acho que ele é muito importante, porque a gente vê, obviamente, movimentos e questões completamente diferentes, pensando no avanço da tecnologia e tudo mais. Especificamente no período, a gente vai ter o seguinte, o cenário brasileiro, né? Primeiro a gente vai ter um país que ainda estava no processo de desenvolvimento, então nós tínhamos uma grande maioria agrária, não tínhamos um índice de alfabetismo muito alto, mas era ainda muita recorrência de analfabetismo, mas a gente vai ter um papel fundamental, que é as redes as grandes empresas de jornais, por exemplo, o Globo. O Globo, por exemplo, até notei aqui, no dia 28 de agosto de 61, ou seja, já ainda estava no processo de assumir, ela estampa na sua capa: estamos na encruzilhada democracia ou comunismo. Então, se quem está nos acompanhando, quiser colocar aí no Google, estamos na encruzilhada democracia ou comunismo, vai bater justamente na capa do Globo. E veja como isso, num processo de circulação onde era muito mais específico o jornal, né, isso acaba fazendo com que o imaginário sobre Jango, isso eu estou falando de uma reportagem, existem várias outras, tem outras, por exemplo, se não me engano, é do À Tarde, que coloca assim, o Brasil reata com a União Soviética, tem vários outros. E isso faz com que surja um temor muito grande em relação ao que Jango poderia fazer caso ele assumisse o Brasil. E aí eu sempre converso, inclusive, com os meus estudantes da graduação, quando eu tenho oportunidade de dialogar sobre o Brasil, inclusive do grupo de pesquisa que eu tenho, né? Inclusive, agradecer aos estudantes pela parceria que nós temos lá, como essa questão do medo comunista, ele perambula pela sociedade brasileira, não é de agora, né? Vai lá desde a década de 30, com Vargas, e vai indo, vai caminhando, né? E acaba descambando aqui agora, no último governo da República. E é importante, porque isso é uma coisa que eu vou falar mais da parte final do nosso bate-papo aqui,
que para mim isso vai muito dialogado, Mauro, com a questão da justiça de transição no Brasil, né? Não houve punição para aquilo que o Estado fez em relação à ditadura militar no Brasil, então fica um legado de muito achismo, né? Olha, então ele era comunista assim. E ao mesmo tempo há um alto nível de desinformação sobre o que foi o golpe, né? E sobre o que foi o período de ditadura militar. Mas olha, deixa eu retomar aqui um pouquinho o nosso roteiro, porque eu acho que é importante que as pessoas tenham uma compreensão do que aconteceu. Bom, você já definiu aí como é que era, qual era o cenário da época, né? E eu queria saber o seguinte: João Goulart assumiu o governo no lugar do nosso presidente que renunciou, Jânio Quadros, e a partir daí passa a implementar as tais reformas de base. De que maneira essas reformas ampliaram a estabilidade e alimentaram essa tese do golpe militar no país? Certo, Mauro. Bom, primeiro é só pontuar, quando o Jango entra em 63, aliás, 62, 61 na minha cabeça, ele entra num sistema parlamentarista. E aí em 63 é realizado um plebiscito, e nesse plebiscito é retomado um governo presidencial que de fato Jango vai assumir como presidente da República, com amplos poderes republicanos. Mas aí que está a grande questão. Até próprio dentro da história, da historiografia, das ciências políticas, ciências sociais, há uma questão de Jango tentando, de forma inicial, uma medida muito mais apaziguadora. Só que ele era pressionado tanto à direita como à esquerda. Porque os movimentos sociais, os movimentos trabalhistas, esperavam o Jango muito mais próximo do trabalhador, pensando todo o histórico que ele tinha. Uhum. E por outro lado, nós temos uma direita que estava aguardando o que realmente Jango tinha proposto para esse país. Inclusive, esse real medo ou não de uma república sindicalista, né, como a Lucília Delgado coloca. Mas, com todo esse processo, Jango começa a ser pressionado em ambos os lados, né? E ele via, de certa forma, na população, no povo, né, um importante meio de apoio. E as reformas de base, né, que não era uma pretensão apenas de Jango, outros presidentes também tinham até gestado, essa questão até propriamente do próprio Juscelino Kubitschek, dos 50 anos em 5, de pensar numa questão da modernização do Brasil, de diminuir as desigualdades sociais, desigualdades econômicas, né? E isso faz com que Jango tente colocar isso de forma mais efetiva em prática. E aí, retomando aquele primeiro questionamento que você me faz, dentro de um contexto de Guerra Fria, dentro de um contexto onde há uma total link, né, das mídias, da época, dos jornais, de que Jango era comunista. Aí você vai ter as marchas da família com Deus pela liberdade, que traz aquela noção de que o comunismo fecharia as igrejas, que é inclusive um diálogo muito recente que a gente ouve também muito, né? E tem muita conexão, né, com o passado, né? Muito. A estrutura do pensamento criado lá atrás é o mesmo que se reproduz hoje, né? Muito próximo. Muito, Mauro, muito. Inclusive, eu dando aula de história do Brasil para os estudantes, eles falam: professor, mas isso não é contemporâneo? Eu falei assim: não, é Brasil contemporâneo, mas pensando na década de 60. E aí tem uma questão, além das reformas de base, que são fundamental, que é fundamental para mim aí também, que é a política externa. As reformas de base jogam um grande questionamento para a sociedade brasileira sobre as medidas de Jango. E aí sim ele é ainda mais acusado de estar provocando um alinhamento comunista. Mas o que vai acontecer, Mauro? Ele acaba definindo pela sua neutralidade em relação ao conflito que estava acontecendo na Guerra Fria. Então ele fala assim: olha, eu não vou aceitar as imposições em relação a Cuba, mas também não vou me aliar aos norte-americanos. Então a política externa de Jango, de uma tentativa de neutralidade, isso também gera um impasse muito grande. Não é à toa que aí nós temos um grande personagem no golpe de 64, que é os Estados Unidos, que vão participar ativamente desse processo, né? E aí, assim, o Jango vai tentando fazer algumas concessões, plano trienal, mas os norte-americanos começam a frear algumas medidas, então nem todas as questões econômicas são reconhecidas pelo Banco Mundial, pelos Estados Unidos. Isso vai gerando mais instabilidade. Washington também começa a ter preocupação em relação ao crescimento da esquerda na América Latina. A gente lembra que em 59 houve a Revolução Cubana,
Então, assim, aliás, esse cenário deve ter jogado os Estados Unidos para dentro do Brasil nessa questão do golpe, por conta exatamente do temor de que essa visão de esquerda acabasse se propalando aqui na América, nas Américas, né? A América Central, a América do Sul, quer dizer, quintal dos Estados Unidos, né? Sim, sem dúvidas. E aí você tem uma preocupação muito grande, porque uma coisa era a Cuba, né? Uma outra coisa é o Brasil visto como uma grande potência em extensão, em economia. Imagina o Brasil nessa projeção norte-americana e de alguns civis e militares pensando que isso poderia se transformar numa república soviética ou até mesmo no comunismo. Então o apoio norte-americano foi fundamental. Tem até um documentário que é Operação Brother Sun, que inclusive tem o professor Carlos Fico, que é também historiador da Federal do Rio de Janeiro, que ele fala muito sobre isso. Inclusive ele foi um dos historiadores que em 2006 descobriu documentos da CIA que falavam sobre o apoio em relação ao golpe de 64 no Brasil. Professor, nosso papo aqui sobre o golpe militar de 74, há quem jure que o golpe nunca aconteceu, né? Que nunca houve golpe de Estado no Brasil. Muito se vende essa ideia recentemente. E eu queria, para a gente, já falamos do contexto, da situação internacional, do cenário internacional da época, enfim, de que maneira os Estados Unidos influenciou no golpe militar. Eu queria saber como é que foi o passo a passo do golpe. Quer dizer, como é que nós chegamos a 31 de março, dia em que os militares tomaram o poder efetivamente no Brasil. Ok, Mauro. Bom, como eu estava colocando no bloco anterior, veja, quando há uma pressão muito grande em relação a Jango, Jango vai ter uma medida que vai ser o comício da Central, dia 13 de março de 64, né? Um comício que vai partir de muitos movimentos sociais, bandeiras, enfim. E isso vai gerar somado às outras coisas que eu já coloquei, vai gerando um processo de instabilidade ainda maior. Tanto é que 13 de março é o comício, 19 de março é a Marcha da Família com Deus, pela família e pela liberdade. Seria uma resposta ao comício. Sim, sim. Porque, inclusive, e aí já novamente retomando aquilo que você me perguntou, de comunista Jango não tinha nada. Inclusive os próprios historiadores falam, né? Jango tinha muitas terras no Rio Grande do Sul. Então, era um latifundiário, era um dono de estância, de fazenda, assim como Getúlio Vargas, né? Isso, não há nada, uma fala, ou qualquer tipo de documento, inclusive, durante esse tempo todo fazendo pesquisas no campo da ditadura militar no Brasil, não só eu, como mais outros historiadores e historiadoras, não há sequer um registro do Sistema Nacional de Informações que diga que Jango tinha um alinhamento com a União Soviética, com Cuba, ou qualquer tipo de coisa. Então, quer dizer, é uma falácia que foi se perpetuando durante muito tempo. E aí, 19 de março, a gente tem a marcha, e só que assim, o grande acontecimento mesmo vai ser dia 31 de março, que é uma rebelião ali organizada pelo Olímpio Mourão, né, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, ali na madrugada para início de 1º de abril. Jango estava no Rio de Janeiro, ainda, né, no Rio de Janeiro, e a grande questão é essa, né? Um ponto importante é como muitos governadores, por exemplo, apoiaram, né? Então, o governador de Minas Gerais, aí a gente tem as marchas, mas tem toda uma questão civil também no meio. Tanto é que, assim, para nós, existe um debate muito grande dentro da própria história, né? Mas, para mim, por exemplo, eu trabalho muito com o conceito de golpe civil-militar, porque eu entendo que sem o apoio civil, os militares não teriam esse poderio que teve, esse apoio das massas, não das massas que a gente conhece, mas digo das massas da classe média brasileira. E aí você tem o apoio norte-americano, então meio que a coisa estava muito bem gestada. No documentário Brother Sun, por exemplo, Carlos Fico fala, né, como os Estados Unidos já tinham enviado todo um aparato militar, imaginando que João Goulart resistiria. E sim, muitos militares se opuseram ao golpe. Isso é importante a gente colocar também. Então, nem todos os militares, quando a gente fala de... Não foi uma unanimidade nas Forças Armadas, né? Tanto é que muitos militares acabaram depois sendo presos, outros foram colocados foram aposentados de uma forma... Compulsoriamente, né? Isso, exatamente.
Mas, por outro lado, Mauro, isso contribui muito para um ponto que eu acho que calha muito com o seu questionamento, que é uma entrada de uma fachada democrática no período ditatorial. E quando o Jango ele não reage, ele fica inerte, e há uma crítica dentro da historiografia, porque ele não reagiu. Eu acho que ele imaginava que as forças legalistas preservariam o Brasil, e não foi o que aconteceu. Nisso ele acabou indo para o Rio Grande do Sul, depois ele acabou sendo exilado no Uruguai, né? E aí, logo em seguida, nos primeiros dias, há uma grande um pronunciamento do Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, afirmando que a cadeira de presidente do Brasil estava vaga. E isso é importante porque dá muito essa caracterização de democracia, né? Porque a gente tem o presidente, a gente tem o vice, o presidente pediu renúncia, o vice saiu. Automaticamente quem assume? O presidente da Câmara. E isso dá uma caracterização, olha, estamos numa democracia plena, afinal, estamos cumprindo aquilo que a legislação exige. Engraçado que esse discurso de normalidade democrática, de legalidade, se repete agora, nos últimos anos, vem se trabalhando essa ideia pela liberdade de expressão, tentando dar um verniz, né? O artigo 142 da Constituição, enfim, busca-se a semelhança, né, da estruturação. Esse golpe foi frustrado, obviamente, mas tem muita semelhança com aquilo que foi engendrado há 60 anos atrás. Mas vamos lá, eu queria saber o seguinte, a gente falou aí da questão dos atos institucionais, logo depois, vamos falar agora dos atos institucionais, logo depois da tomada do poder pelos militares, a sucessão de generais que passou a presidir o Brasil. Esses primeiros momentos foram marcados realmente por atos institucionais que deram um poder extremo, né, aos militares. Como é que foi isso? Então, veja, Mal, essa questão que você coloca também é muito interessante, porque os atos institucionais, ao todo, a gente teve 17 atos, né? Geralmente na escola ou em lugares assim, a gente só vai até o AI-5, porque o AI-5, ele foi o pior de todos, né? Os outros foram literalmente grandes complementos e mais restrições ainda. Aí você tem a censura, a imprensa, por exemplo, você como jornalista. Então, assim, foi gradual, né, dos atos institucionais. O primeiro, por exemplo, 9 de abril. 9 de abril a gente já tem o AI-1. E o AI-1, ele já deixa muito claro o que foi o golpe. Porque, veja, o AI-1, ele caça os direitos políticos e, literalmente, ele vai iniciar pelo Jango, pelo Juscelino Kubitschek e pelo próprio Jânio Quadros, que são automaticamente caçados, ou seja, eles não poderiam novamente... Mas ser presidentes ou pretender disputar, né? Exatamente. Então já deixa muito claro, né, essa tentativa de caça às bruxas. E é interessante que aí dentro do próprio agrupamento militar, aí o professor Daniel Arão Reis, da Federal do Rio de Janeiro, ele até tem um texto, né, que ele parte de uma reflexão, né, democracia ou ditadura, em busca de uma identidade. Ou seja, logo depois que é realizado o golpe, que se esperava uma resistência de Jango e que não há uma própria dúvida de que projeto é esse que os militares vão colocar no poder. E aí, quando eu falo da questão da fachada democrática, parte de duas questões. A primeira é os militares terem preocupação de colocarem, junto com eles, muitos civis, para ser ministros, da Casa Civil, como foi o Delfim Neto, e tantos outros que também perambularam ali. Isso trazia uma noção para a sociedade que era um governo que estava com os militares, mas que tinha os civis participando ativamente. E entrando especificamente no teu questionamento, o que os AIs vão fazer, os atos institucionais, né? Ou seja, os adendos à Constituição, eles vão dar uma permissibilidade para o Estado repressivo brasileiro a agir. E quando ele dá essa permissibilidade, lhe dá a oportunidade de dizer, estamos agindo de acordo com a lei. A lei estabelece isso. Então não há ditadura. E a lei por decreto, né? É um negócio impressionante. E é importante porque quando os AIs começam a crescer, e aí a gente vai vendo AI-1, AI-2, AI-3, até o AI-5, os próprios civis que apoiaram o golpe começam a sentir, literalmente, me permito o termo popular, no lombo
o que estava acontecendo. Só que aí já era tarde demais. A gente já tinha jornais fechados, a gente já vai ter a Uni queimada logo nos primeiros dias, né, a União Nacional dos Estudantes, a sede no Rio de Janeiro. Nós temos lá as passeatas que são fechadas, a lei de greves que é proibida. Aí, só que também tem a preocupação democrática, como eu estou te colocando, que é quando há o bipartidarismo. Que na verdade é um verniz, né? É só um verniz, só uma aparência que por trás o que prevalecia mesmo eram os atos institucionais, o AI-5 principalmente, que dava força para os militares, que instituiu censura, tortura, prisão e todo o resto que se seguiu depois nesse processo, não é isso, professor? Isso vai criar, né, Mauro, somado aí ainda a questão da censura da imprensa, que muitas coisas não sejam faladas na grande imprensa brasileira. Então, por exemplo, os desaparecimentos, as torturas, isso não circulava no cenário de O Globo, de Jornal à Tarde, não ia passar, porque justamente pela questão nem nas rádios, nem em lugar nenhum. Que era prevista, inclusive, na própria legislação a partir dos AIs. E aí você vai ter também, nesse crescimento dos artes institucionais, uma agressividade tremenda em relação às práticas que ferem os direitos humanos. O Brasil ele foi signatário da Convenção de Genebra, de 49, pós-Segunda Guerra Mundial, que preestabelece que presos políticos, né, isso pegando pós-Segunda Guerra Mundial, deveriam ter a mínima direito os direitos humanos preservados. E a gente vai ver que, literalmente, a ditadura militar no Brasil, ela rasga os direitos humanos, assim, à torta e à direita. E aí você vai ver a criação do DOI-CODE, já tinha o DOPS, né, mas você vai ver o DOI-CODE ascendendo. Inclusive, eu tive a oportunidade de visitar o DOI-CODE ano passado, e assim, em São Paulo, e assim, estarrecedor como as pessoas vivenciavam aqueles momentos, e isso em nome de uma noção de que o Brasil realmente estava combatendo os subversivos. Então isso, de uma certa forma, eu não sei se o senhor concorda com isso, professor, estabeleceu uma mentalidade policialesca e militar no sentido da violência, né? Do uso da violência pela força de segurança pública, isso ao longo de todos esses anos, hoje, inclusive, é muito recorrente, do policial que mata, do policial que tortura, que arranca a confissão na base do tapa, enfim, tem muito de se criou essa cultura dentro das forças policiais, não é verdade? A gente tem um legado, né, Mauro, que entra muito nessa questão, né? A forma como foi feito esse processo de transição no Brasil e a impunidade que ficou proveniente da ditadura deixou muitos escombros, né? Escombros desde a questão de segurança, partindo da própria educação, das relações dos direitos humanos. Então tem muitas questões que ficaram justamente nesses escombros da ditadura militar. E se você pegar, por exemplo, o índice, o aumento da repressão no Brasil, a gente vai ver como as torturas elas ficaram por elas, principalmente quando a gente vai ter lá na frente uma lei de anistia que vai literalmente perdoar os torturadores, perdoar o próprio Estado. Então a gente tem ainda uma demanda, a gente tem é como a gente fala, né? O período passou, nós entramos numa transição democrática, mas a justiça brasileira, nesse sentido do que foi a ditadura militar, a gente ainda tem muitos escombros ainda de 64 a 65. Professor, eu queria falar um pouquinho de uma situação que se criou nessa época, que ainda hoje é usada como discurso, que foi o milagre econômico. O Brasil, para frente o Brasil da década de 70, construção da Transamazônica, o maior fracasso de infraestrutura desse país, mas que se coloca como... A gente consegue falar um pouquinho disso em 2 minutos, antes de ir para o próximo comercial? Vou tentar sintetizar o máximo possível. É interessante, quando você fala sobre milagre econômico, todo mundo já me questionaram muitas vezes. O que os historiadores falam? Houve um desenvolvimento econômico? Houve. Mas houve a partir de que perspectiva? E segundo, houve para quem? E qual o preço que se pagou posteriormente? Só para fazer um adendo aqui, a gente lembrar que
Final dos anos 80, início dos anos 90, o cenário caótico que ficou a nossa economia, que descambou inclusive com o impeachment de um outro presidente. Altas taxas inflacionárias, nova moeda. Então, só para ser mais curto possível, entre 64 e 85, o nosso PIB subiu 6,7%. E de 48 a 63, a gente subiu 6,3%, ou seja, 0,4%. Então, o que vai acontecer? Houve um desenvolvimento? Houve. Porém, até que ponto, para quem? Que desenvolvimento foi esse? Mas a gente tem uma importância muito grande, novamente, da grande mídia, que vai estar vendendo uma ideia de que para frente Brasil. A gente tem Copa do Mundo na década de 70 que vai influenciar. E o próprio desenvolvimento da indústria automobilística, né, que naquele momento tomou força, se implantou no país. Eu acho que aí os Estados Unidos foram muito importantes como parceiros de sustentação dessa política militar, né? E isso calha muito, Mauro, justamente, né? A hora do apoio é agora, né? O apoio vem desde o início, né? Mas o apoio maciço dos Estados Unidos nesse processo de industrialização, de parceria, é muito grande, né? Só que a gente tem também aí uma censura, um sistema repressivo, uma propaganda oficial, que não deixa que essas coisas do que estava acontecendo, as próprias denúncias de corrupção, as discussões que estavam acontecendo, isso não perpassa o grande público. Mas aí eu sempre gosto de colocar assim, né? O próprio professor Marcos Napolitano da USP, ele fala, né? Milagre econômico para quem? Porque as classes baixas da sociedade brasileira não sentiram milagre econômico. Houve congelamento de salários, por exemplo. Então, assim, para quem foi? Né? Para o grande capital, para as empresas estrangeiras, pode ter sido uma boa. Tanto é que vai estourar muitas greves. As greves só não estouraram mais por conta de todo o processo repressivo. Mas se a gente pensar no primeiro momento que há uma abertura política, tentativa, pelo menos na década de 80, a gente vai ver a eclosão da greve lá em São Bernardo do Campo. Acho que o Brasil, quer dizer, assim como nós tivemos o golpe em 64 e todo esse processo, nós tivemos também uma reação da sociedade brasileira, em determinado momento, na década de 80, com o movimento das diretas já, que reivindicou legitimamente, né, o direito à democracia, a redemocratização do país, o direito do voto, de eleger prefeitos, governadores, enfim, a retomada da democracia no Brasil. Como é que o senhor avalia, nesse processo, ditadura e movimento nas ruas, a população pedindo democracia nas ruas e que acabou levando ao fim da ditadura militar? Certo, Mauro. É importante a gente colocar que, mesmo com todo o processo de repressão, principalmente pós AI-5, mas durante todo esse período, muitos movimentos sociais, partidos políticos já na clandestinidade, vários jornalistas, teatro, vários campos, né, não pararam de tentar, não pararam de resistir, não passaram de pressionar o governo. Isso é importante a gente colocar, né, porque muitas vezes não começou com as diretas, né? Isso, mas as diretas foi um movimento muito importante, que inclusive foi antecedido pela própria lei de anistia de 79, né, que é uma outra questão que cabe uma menção daqui a pouco. Mas especificamente sobre as diretas já foi literalmente ali um grande grito da população brasileira do período, falando sobre a necessidade da retomada democrática e da votação. E aí você vai ter lá a tentativa, né, da emenda Dani de Oliveira, que inclusive é mato-grossense, né, mas que infelizmente acabou não sendo aprovado pelo Congresso Nacional. E é importante a gente colocar aqui, mesmo no processo de abertura política, isso é uma coisa que eu gosto de sempre reafirmar, a ditadura prevalecia. Né? A ditadura, ela conseguiu se manter. Estava ali aos frangalhos, mas se mantinha pela força, né? Exatamente. Tanto que a própria distensão, como a gente fala ali, né, com Figueiredo e tal, ela vem de muita pressão popular, muita pressão social. Os norte-americanos também já estão com o pé mais atrás, porque as denúncias de tortura, de tudo estava acontecendo, começa a especular em vários lugares do mundo. Na França, por exemplo, o Gil, o Caetano já estavam lá e falaram muito o que estava acontecendo no Brasil. As denúncias ganham grandes proporções. Então, o próprio Estados Unidos começa a falar, olha, maneira aí a mão. E aí é um processo de distensão. A grande questão é,
como é que eu vou fazer esse processo de transição? Já que tem todo um legado de repressão em mãos. Então, foi necessário fazer a coisa literalmente gestada de uma forma onde o governo moderasse com garantias, para que a retomada democrática acontecesse, como aconteceu e segue até hoje, sem qualquer tipo de punição. Então, só para não perder o fio da sua pergunta, eu penso que o movimento Direta Já foi um movimento fundamental. O povo foi às ruas, né? Tem várias manifestações públicas pedindo o direito ao voto. Eu não tenho dúvida, você se referiu a uma situação que é absolutamente verdadeira. Havia e sempre houve uma resistência à ditadura, ainda que submetida às condições da época, quer dizer, as prisões, as torturas. Só aconteciam prisões de tortura porque havia resistência, né? No final da década de 70, você tinha muitas manifestações de rua, movimento operário, movimento estudantil, início da década de 80, isso tudo muito forte e muito presente no Brasil inteiro, principalmente nas capitais, né? Você tinha um movimento operário extremamente articulado nas indústrias, nas empresas, e que na construção civil, que mobilizava muita gente, ia para a rua, em marchas, em passeatas, pedindo por democracia. E isso veio evoluindo, né? Até chegar, eu acho que o que aconteceu com a emenda Dante de Oliveira, nosso saudoso Dante de Oliveira, eu pessoalmente sou muito grato à minha vida de ter conhecido, de ter trabalhado, de ter sido assessor do Dante, era assessor de comunicação do Dante quando ele faleceu, mas fui secretário de Estado do Dante. E a gente via, professor, na época, acho que o movimento das Diretas Já, ele juntou tudo isso. Quer dizer, conseguiu mobilizar o Brasil inteiro em volumes de pessoas, 1 milhão de pessoas no Anhangabaú. Isso dava um tamanho, né? E que enfraqueceu efetivamente a ditadura, que obrigou a ditadura a recuar, porque ia ter uma guerra civil, ou ia desembocar em alguma coisa muito grave, né, em que os militares não tinham mais sustentação alguma. Inclusive isso que você está colocando, né, Mauro? Toda essa questão, né, da gente deixar isso muito claro, inclusive, que a todo momento houve uma resistência popular, desde o golpe de 64. Mas a gente vai pegando, gosto muito de pegar o trecho daquela música do Belchior, né, o Como Nossos Pais, né, mas o sinal está fechado para nós que somos jovens. Então, os sinais foram sendo fechados. As formas de resistência começaram a se transformar em múltiplas. Então, a gente tem o meio artístico, a gente tem o movimento operário, a gente tem os partidos que entram na clandestinidade, pessoas que entram na clandestinidade forçada. Isso é importante a gente colocar, porque tem muita gente que fala, não, porque eram isso, porque eram aquilo, mas a clandestinidade ela foi literalmente forçada. Você era literalmente clandestino dentro do seu próprio país. Isso para aqueles que tiverem ainda que se exilar. Então, são questões para a gente não deixar que ondas que negam o passado coloquem uma ideia de que o Brasil não teve ditadura, que não teve repressão, e que esses movimentos são fundamentais para a gente pensar o próprio processo de redemocratização, que foi feito com muita luta, mas infelizmente com um legado que foi deixado aí, com muitas mortes, muitos desaparecidos políticos e muitas torturas. Hoje se fala muito, se compara a questão da Argentina, da ditadura argentina e dos desaparecidos e mortos pela ditadura argentina com a situação brasileira. Lá, militares foram presos, estão presos até hoje, tem militares presos até hoje, ex-presidentes, generais, enfim. Lá houve punição aos golpistas, punição efetiva. Aqui nós tivemos uma anistia. E por enfim, nós tivemos aí depois a Comissão da Verdade como uma forma de dar alguma satisfação para a sociedade brasileira em relação aos crimes cometidos pelos militares da época. Você acha que a Comissão da Verdade é suficiente para mostrar ao país, quer dizer, para
estabelecer a história como fato verdadeiro que aconteceu efetivamente? Ou isso ainda... Porque assim, eu pergunto isso, professor, porque a gente vê, uma coisa é você ter uma direita forte, outra coisa é você ter uma direita extremista que defende a tortura, que defende Ustra, que defende o golpe militar, etc. E tal. Porque você tem um regime de direita, os Estados Unidos é um país de direita, maioria de direita, apesar de eventualmente ter governos mais progressistas. Ser de direita não é exatamente um crime, né? É uma visão do mundo, enfim, que é preciso ser respeitada, assim, como a visão de esquerda. Mas essa coisa do extremismo de direita é que nos deixa preocupados. Então, a Comissão da Verdade resolve o problema da memória, da punição, ou não resolve? Tá. Bom, a Comissão Nacional da Verdade, né, que foi instituída em 2012, ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff, ela teve uma função fundamental, sabe, Mauro? Que foi a de elucidar os crimes cometidos, não só no período da ditadura, mas ele vai lá em 46 ainda, pegando o período Vargas. Vou responder a sua pergunta e depois eu vou fazer uma reflexão. Eu acredito que só a comissão ela não resolve, mas ela mostra, deixa claro para o povo brasileiro o que foram os duros anos de repressão no Brasil. E aí, especificamente, o nosso bate-papo de hoje, pensando na ditadura militar no Brasil. Então, nesse processo, eu até anotei aqui, olha, foram 1.121 depoimentos, 132 deles como agentes públicos que participaram ativamente da ditadura, 80 audiências, então foram realizados em vários estados do Brasil. E uma das coisas que a Comissão Nacional da Verdade ela pregava na época do lançamento, foi justamente a questão da transparência dos dados. Então, qualquer cidadão aqui agora, se quiser ler o que está no relatório, acessa a Comissão Nacional da Verdade e tem acesso a toda a documentação. Então, assim, eu penso que foi fundamental a iniciativa e que deixa esse ponto reflexivo para a gente saber o que aconteceu. Por outro lado, eu penso que não resolve. E aí eu vou voltar lá no início da sua pergunta, quando você fala da Argentina. A Argentina ela teve uma ditadura que durou menos que o nosso país, porém teve um massacre em massa real, né, do governo. Mas lá eles fizeram a ação da punição. É o que a gente chama do ditadura nunca mais, né, o nunca mais. Então lá eles levaram muito isso a ferro e fogo. Porque quando eu falei lá no início do nosso papo sobre fachada democrática, sobre legislação, a gente tem uma questão muito séria, que esses crimes que eram cometidos pelo Estado brasileiro estavam dentro de um processo de legislação, de uma política de Estado, né? Se tinha lá institucionalizado quem eram os inimigos do Estado brasileiro. Então, quando a gente tem a lei de anistia, que foi muito importante para familiares na época, porque era o que tinha. A gente está falando de 79, então era uma saída, era um caminho que tinha, era um horizonte a brilhar. Por outro lado, o Estado brasileiro à época, o que ele faz? Ele também garante uma anistia, ou seja, crimes perdoados, as ações do Estado estavam perdoadas. Então, quando a gente vem agora para o século XXI, pensar a Comissão Nacional da Verdade, ou pensar até propriamente pessoas que vão lá por aí pelas redes e propagam Ustra Vive ou coisas desse sentido, deixa muito claro o seu questionamento de que isso não foi o suficiente, que a gente ainda tem na nossa sociedade uma lacuna muito grande, Mauro, em relação à punição sobre aquilo que a ditadura fez no Brasil. E é importante entender que não se trata de vingança, né, professor? Mas de justiça, né? Eu acho que essa coisa da anistia que favoreceu aqueles que eram considerados pela ditadura como criminosos, quer dizer, os nossos brasileiros ilustres que viviam exilados no exterior, e aí Chico, Caetano e tantos outros, puderam voltar, Brizola, voltar para o Brasil, né? Políticos, etc., como também anistiou todos esses criminosos, quem matou, quem torturou,
enfim, desrespeitou os direitos humanos de muita gente que lutava por liberdade, por democracia, né? Me permita só uma elucidação, né? Eu trabalho com a temática desde a minha graduação, lá se vão 12 anos, né? 12, 13 anos. E essa questão da falta de punição, ela é algo tão sério que cabe uma reflexão para nós aqui, para quem nos assiste também, aqui no programa Nossa República, que é o seguinte: eu sempre gosto de fazer essa reflexão com os estudantes. Eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas que vivenciaram o período, e uma delas me contou certa vez, Mauro, que um belo dia pela manhã foi comprar pão, e a pessoa da frente que estava comprando pão era o seu torturador. Aí a reflexão que eu faço é: pensem nós, enquanto pessoas que passamos por determinadas situações e vemos aquele ser que nos impetrou torturas, sessões das mais terríveis, mais banais, simplesmente na nossa frente, comprando pão tranquilamente, na paz. Então, é uma reflexão que me estarrece quando eu pego, principalmente eu vejo jovens que falam que não teve ditadura, ou que foi muito leve, que era para ter feito muito mais. E eu acho que, assim, fica aqui meu extremo agradecimento ao programa Nossa República, a você e a todo o pessoal da TV Cidade Verde, pela oportunidade de diálogo com a ciência histórica, porque a gente só vai conseguir combater negacionismo e revisionismo ideológico quando a gente puder publicizar essas discussões. Então, fica aqui meu agradecimento a você, porque é uma oportunidade que a gente está tendo de poder manter esse diálogo, porque é estarrecedor essas questões. De fato, professor Ari, eu fico estarrecido quando eu vejo um jovem de 30 anos defendendo a ditadura, e defendendo sem não ter vivido isso, não viveu, nem viveu a ditadura, nem viveu o processo democrático, me parece, porque é uma ausência de conhecimento tão grande, né? E que é impossível a gente imaginar alguém num estado normal defender tortura, né? Ou defender o assassinato de brasileiros porque defende uma ideia, né? Então isso, ou porque são contra determinada ideia, né? Então isso realmente é estarrecedor. O Brasil tem uma história riquíssima, tem esses anos de ditadura, esses 20 anos de ditadura que realmente marcaram a nossa vida, a vida de muitos brasileiros, e tem todo o processo, e belíssimo processo de resistência e de luta por liberdade, que culminou lá na emenda das diretas, né? E que reconduziu o país a essa possibilidade de você ser livre, objetivamente. Hoje, uma decisão judicial legítima, embasada em lei, é tratada como se fosse um ato antidemocrático, um ato ditatorial, né? É uma vergonha que as pessoas pensem isso, né? Esse desrespeito à justiça do Estado Democrático de Direito, enfim. Mas vamos seguir em frente. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente não tem uma certa limitação, professor, mas eu quero deixar aqui o espaço da Nossa República aberto para que a gente volte a conversar um pouco mais sobre isso. E eu concordo com o senhor que é imprescindível que as pessoas estudem história brasileira, conheçam a história do país, valorizem as aulas de história nas universidades, nas escolas, porque, e não é uma questão de revanchismo, a memória da gente é muito importante para que a gente não cometa e não permita que aconteçam os erros que já aconteceram no passado. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, acho que a sua profissão de professor de história, de investigador, de pesquisador, é fundamental para que o país resgate a sua verdade, né? E que a gente não fique sendo manipulado por informações falsas
das redes sociais, etc., de gente muito mal intencionada, viu? Muito obrigado, professor, por sua presença. Eu lhe dou aí 1 minuto para suas considerações finais. Bom, Mauro, é isso, né? Eu queria te agradecer o espaço, agradecer à TV Cidade Verde pelo contato, pela oportunidade de diálogo, dizer que as portas da Universidade Federal de Mato Grosso estão abertas, né? Que as pessoas possam adentrar a universidade, possam vir fazer ciência conosco também. Também destacar que a profissão de história, das ciências humanas como um todo, mas vou falar aqui como história, foi duramente atacada ao longo dos últimos anos. Então, acho importante a gente colocar que tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é pensado, é a partir de documentações, é a partir de uma ciência histórica que está por trás disso tudo. Então, tudo aquilo que foi dito hoje, os diálogos feitos na universidade, partem de toda uma concepção teórica, de fontes, de análise. Então é isso, né, que as pessoas possam, né, conhecer de fato a universidade pública como ela é. E também, né, que a gente repense as políticas públicas nacionais. Muitos familiares seguem lutados ainda, sem direito aos corpos de seus familiares, até hoje. Então pense você não ter o mínimo espaço de memória onde você possa acender uma vela para um ente querido. Então a gente tem muitas lacunas ainda, provindas dessa ditadura militar que acabou deixando uma marca terrível na história brasileira, mas que houve também muita resistência, houve muita luta, né? E nós que estamos aqui hoje ativos, temos também esse compromisso de não deixarmos que isso caia no esquecimento e que a gente sempre não esqueça, né, que ditadura nunca mais. Obrigado, Mauro. Obrigadíssimo a você. Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante como essa com o professor Ari Cavalcante Júnior. Um grande abraço.